ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Olá, 16 de maio de 2012, o Rio Negro atingiu hoje uma marca histórica e Manaus já enfrenta a pior enchente dos últimos 110 anos. Na edição de hoje, nós explicamos os motivos dessa cheia, que traz muito lixo e perigos à saúde. Você vai ver também vereadores da capital param o CPI da água para guardar anúncio de quebra de contrato entre a Águas do Amazonas e a Prefeitura de Manaus, que só deve acontecer amanhã. Aumenta o número de consumidores que reclamam de quedas de energia elétrica aqui na cidade. Presa a quadrilha que assaltava clientes nas saídas de banco e a mulher que comprou um alvará de soltura falso para tirar o filho da cadeia. Eu sou Marcela Rosa e o Jornal em Tempo desta quarta-feira já começou. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O Rio Negro passou da marca registrada em 2009. Agora a cheia deste ano é a maior desde que o nível do rio começou a ser medido há 110 anos. Há mais de 20 anos, seu Valderino mede o nível do Rio Negro e hoje voltou a registrar uma marca histórica, 29 metros e 78 centímetros. Agora ninguém sabe até onde vai, mas o período de enchente ainda continua. Essa é a maior cheia desde que as mudanças no Rio Negro começaram a ser acompanhadas há 110 anos. Essas imagens mostram a enchente de 59 anos atrás. Na época, a água atingiu o centro da cidade. O mesmo aconteceu em 2009 e este ano o problema se repetiu, só que bem mais cedo do que se esperava. Fenômenos naturais contribuíram para isso. Na capital, pelo menos 6.000 famílias foram afetadas. Os lojistas também estão prejudicados. Um trecho da principal rua do centro de Manaus foi tomado pela água. Quanto mais o rio sobe, mais lixo aparece. Os igarapés que cortam Manaus ficaram ainda mais poluídos. Todos os dias são retiradas cerca de 25 toneladas, a maioria material plástico. Em 8 dias, os agentes de limpeza recolheram quase 300 toneladas. E a Defesa Civil pretende reforçar o trabalho. A área mais emergencial são os bairros, as áreas que são afetadas diretamente pela bacia do Rio Negro. Então essas áreas nós vamos entrar com um pouquinho mais de contundência na parte de limpeza e na parte preventiva, distribuindo os cuidados para a população. Uma outra preocupação é com a água consumida por quem mora às margens do Rio Negro. Às vezes o cano quebra dentro da água, não tem como emendar, porque é no fundo, né? Porque os canos ficam tudo no fundo dessa época, não fica na superfície. Nas áreas alagadas, carros-pipa distribuem água potável para os moradores, para evitar contaminação por meio da água poluída. A Aeronáutica montou um hospital de campanha para atender quem mora na cidade. Sintomas de infecção são comuns. Mancha na pele, micose e também as doenças típicas de enchente, de cheia de rio, principalmente algumas diarreias. A Secretaria de Saúde do Estado incentiva o uso do hipoclorito de sódio, um desinfetante disponibilizado pelo Ministério da Saúde que ajuda a tratar a água. Se as pessoas não tiverem condições de ter acesso ao hipoclorito, que se possa ferver a água. Ferver a água e colocar num pote limpo para poder ingerir essa água. Água poluída, lixo, um cenário que tem se repetido, mas que ainda surpreende quem há muitos anos enfrenta essa rotina. Em 3 anos, mais uma cheia assustadora. E o que a gente se pergunta é o porquê desse fenômeno. Para responder a essa pergunta, o Jornal em Tempo recebe hoje aqui o meteorologista Ricardo Dalla Rosa. Ricardo, a gente menos de 3 anos, outra cheia assustadora, e por mais que as pessoas digam que o ribeirinho está acostumado a isso, a gente se surpreende. Por quê? É laninha, não é laninha? Por que isso acontece? Realmente, boa noite a todos. Nós temos essa ocorrência desse fenômeno a cada 3 anos. A cada 7 anos nós temos a ocorrência de um fenômeno intenso, em média, de laninha. Esse atual vem acontecendo desde meados do ano passado. Portanto, ele atravessou a estação chuvosa, produzindo chuvas acima do esperado, ou seja, anomalias de precipitação, e isso teve como decorrência a elevação dos níveis dos rios nos níveis que a gente tem observado. E a gente vê que antes enchia lá em cima, demorava para encher embaixo, as calhas de Juruá, Solimões, quer dizer, onde estava subindo de um lado não subia do outro. Hoje está tudo cheio, né?
Qual seria a explicação para isso? A influência do homem pesa muito nisso também? Eu não acredito que seja uma explicação a influência do homem. Ela deve existir mais a nível das cidades. Nós temos as cidades crescendo, as pessoas colocando suas habitações próximo às margens dos rios, né, às margens dos igarapés, e aí, claro, vão ser mais afetadas em decorrência das inundações, que sempre existiram na nossa região e vão continuar a existir. Mas será que dessa proporção? Olha, hoje eu fiquei sabendo, inclusive, que é até triste de saber que alguns colegas meus, jornalistas, comemoraram hoje essa marca histórica. Eu acho que não tem que se comemorar, porque tem muita gente sofrendo. Para nós é um número, mas para essas pessoas é sofrimento. E a minha pergunta, o que me aflige agora é saber quanto mais vai subir. Não sei se o senhor pode me dizer isso, mas fala, a CPRM divulgou 30 centímetros a mais, 35, isso é um absurdo para quem já está vivendo em subcondições. A gente não tem como dizer até quando vai subir, mas há que se considerar um aspecto, que é o seguinte: desses 110 anos de registros, durante 9 vezes, ou 9 anos, o nível do Rio Negro extrapolou a marca de 29 metros. E isso aconteceu nos meses de junho, 7 vezes, no mês de julho, 2 vezes. Portanto, no mês de maio não aconteceu nenhuma vez, o que significa que ele deverá continuar subindo, pelo menos aí pelas próximas 2 semanas, o que é bastante significativo. Agora, é preciso observar também depois o tempo que ele demora para descer, porque não é a questão dos números, mas a questão de quanto tempo o nível das águas vão ainda afetar as pessoas. Com certeza. Olha, agradeço muitíssimo a sua presença aqui, foi muito esclarecedora. Obrigada. Vamos ver então a previsão do tempo para amanhã. Amanhã o dia vai ser encoberto nublado com pancadas de chuva aqui em Manaus, mínima de 25 e máxima de 33 graus. Chuva também em Amaturá, Boca do Acre e Capiranga. A polícia prendeu uma quadrilha especializada em abordar pessoas nas saídas das agências bancárias. Daniel dos Santos, de 30 anos, o mototaxista Erison Barbosa, de 31, o motoboy Bruno da Silva, de 23 e Betinho Souza, de 37, foram presos na zona centro-sul de Manaus, enquanto se preparavam para abordar mais uma vítima. Com a quadrilha foram encontrados uma arma de calibre 38, uma pistola 380 com numeração raspada, além de celulares, carros e 2 motocicletas. Betinho era foragido da justiça há 1 ano e cumpria pena por homicídio. Ainda nessa edição, mais informações sobre a cheia histórica aqui em Manaus. Lojistas do centro atingidos pela enchente não vão pagar ICMS por 60 dias. E depois do intervalo, antes mesmo do anúncio da nova empresa de tratamento de água, vereadores da oposição já cogitam chamar os donos para depor na CPI da água. Em 2 minutos, a gente volta já.